Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ontologia dimensional, tá? Desde já peço seu like, seu comentário e se gostar do vídeo, compartilhe, tá? E eu queria começar logo com os dois pés no peito, assim, falando que a existência ela deve ser autotranscendente. Mas o que seria? O que seria, de fato, essa autotranscendência? O que seria essa existência autotranscendente? Bom, eu digo que quando a gente fala de autotranscendência, a gente está falando de um auto existencial. O que seria esse ato existencial? Seria esse ato que vai além do psicofísico, esse ato que vai além dessa mera dualidade corpo e mente. Por que, que eu queria começar com isso e por que, que eu acho importante a gente começar falando disso antes de falar sobre ontologia dimensional? É muito importante entender que para a logoterapia, para o Frankl, o ser humano é um ser tridimensional, é um ser humano que ele vai muito mais além do que meramente esse dualismo corpo e mente, que o homem de nenhuma maneira é limitado somente a aspectos físicos ou psicológicos, ou que ele é limitado, o ser humano ele é intrinsecamente livre, livre a tal ponto de, se ele quiser, renunciar à sua própria liberdade. Mas isso a gente vai desenvolver um pouco mais para frente, mas já queria deixar esse primeiro momento aqui, isso registrado. Aí, seguindo, fala um pouco sobre as três dimensões. Eu trouxe um pouco sobre as três. Primeiramente, a dimensão física, que seriam os aspectos, como o próprio nome sugere, físicos, os aspectos somáticos do corpo. E deixando bem claro aqui, que até no outro módulo a gente tinha falado sobre limitações, sobre influências, e eu trouxe também um pouco disso para explicar esse conceito, porque eu também acho relevante. Quando a gente fala de somático, a gente está falando tudo aquilo que envolve o corpo, tudo aquilo que envolve necessariamente o corpo. Então, ou seja, aspectos de mobilidade, físicos, tudo que basicamente envolve o seu corpo. E os aspectos hereditários, como os cromossomos e características físicas, eles são o que o homem tem, mas eles nunca podem determinar o que o homem é ou o que ele vai ser. Isso quem determina é a própria pessoa. A segunda dimensão que eu queria falar é a dimensão psicológica, que envolve todos os aspectos, digamos assim, psicológicos, tudo aquilo que não é somático. E assim, essa divisão, ela é meramente conceitual, porque no nosso dia a dia a gente não consegue fazer essa distinção. O corpo ele não funciona sem a mente. Mas, a fins didáticos, vale a pena a explicação dessas três dimensões. Então, o psicológico ele seria considerado aí pelos amigos psicanalistas as pulsões, né, os desejos, os impulsos. Então, quando a gente fala da dimensão psicológica, a gente está falando tudo aquilo que envolve esses desejos, essas pulsões e essa questão inconsciente. E, montando o esquema inteiro, a gente pode falar das três dimensões, da dimensão física, da dimensão psicológica e da dimensão espiritual e noética. Bom, especificamente sobre a espiritual noética, eu não vou me prender tanto, porque a gente vai ter uma aula mais para frente especificamente só sobre ela. Mas a fim só de iniciar aqui a discussão, a dimensão noética seria essa dimensão que vai para além, aquilo que é genuinamente humano, aquilo que transcende o meramente físico e psicológico, aquilo que de fato é genuíno no ser humano, onde reside a sua liberdade e outras características especificamente humanas. Mas, novamente, a gente vai abordar isso mais tarde, de uma maneira mais aprofundada, com a aula da Taline sobre o espiritual. Bom, e por que que a gente usa o termo dimensões e não camadas, como a gente pode ver em outras abordagens? Porque o Frankl acredita que os seres humanos eles não conseguem ser reduzidos a um aspecto da sua existência, mas sim que somos seres multidimensionais, com diferentes aspectos que compõem a nossa identidade e significado na vida. E com a implicação disso? Que quando a gente fala em dimensões, a gente fala de um ser que pode ser considerado um ser tridimensional. E já entrando um pouquinho na ontologia dimensional, a gente pode enxergar o homem como esse ser que tem várias formas. Dependendo de como você o projeta, você pode ter imagens diferentes e resultados diferentes.
mas quando você observa o ser humano como um todo, você consegue enxergar de fato na sua totalidade, que o homem não é só físico, o homem não é somente espiritual e o homem não é somente psicológico. O homem é tudo isso. E essa divisão, novamente, ela é meramente conceitual teórica, para que a gente possa entender. Mas o homem, ele é tudo isso e um pouco mais. Bom, e é por isso que a gente usa o termo dimensões. E eu trouxe agora um exemplo, né? Um exemplo visual, que é o mais importante quando a gente fala de dimensões, para explicar as duas leis da ontologia dimensional. Quando a gente fala de ontologia dimensional, a gente tem que ter em mente que a gente vai sempre trabalhar com esse plano 3D, que seria basicamente o plano tridimensional do homem, do corpo, mente e espírito. Em específico sobre a primeira imagem, que é esse cilindro aí projetado de duas formas, vocês podem observar que de um lado a gente tem a figura de um retângulo, embaixo a gente tem a figura de um círculo. Quando a gente projeta isso de tal maneira, a gente não pode dizer que esse cilindro ele é simultaneamente um retângulo e um círculo juntos ou somados. A gente tem essa noção a partir dessa visão tridimensional. E é sobre isso que a gente vai falar na primeira lei da ontologia dimensional. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou comentar sobre. Quando o mesmo fenômeno é projetado em sua dimensão particular, em dimensões diferentes, mais baixas que a sua própria, as figuras aparecerão em cada plano, as figuras que aparecerão em cada plano serão contraditórias entre si. Aí, retomando a imagem, como vocês podem observar na imagem número 1, se você projetar esse cilindro em qualquer um dos lados, seja o vertical ou horizontal, vocês vão obter resultados diferentes, que são contraditórios, que vai justamente na ideia que o Frankl fala de que o ser humano aí deve ser visto como um todo. E no momento que você enfatiza somente um dos pontos, somente uma das dimensões, você perde a noção do todo. Por isso, a importância dessa primeira lei dimensional, de você sempre ter em mente que o ser humano ele precisa ser visto como um todo. Um todo, como assim? Das suas três dimensões: física, psicológica e noética. Aí falando sobre a segunda lei. Eu trouxe aqui essa imagem, eu vou voltar lá para o texto, falando especificamente sobre a segunda lei. Eu vou ler aqui, depois eu vou comentar sobre. Quando fenômenos diferentes são projetados de sua dimensão particular em dimensão diferente, mais baixa que a sua própria, as figuras as figuras que aparecerão em cada plano serão ambíguas. Agora eu vou voltar lá para a imagem. Vocês podem ver que a gente tem um cilindro, um cone e um círculo. E vocês podem ver que são todas diferentes, mas que quando elas são projetadas num plano menor, como por exemplo, vocês estão vendo aí, são três círculos embaixo. Por que o Frank elaborou essa segunda lei? O que é que ela quer dizer? Quando a gente fala da segunda lei da ontologia dimensional, Frank se refere sobre essa coisa única do ser humano. Você percebe que cada objeto desse é diferente um do outro, mas que no momento que você projeta somente em uma dimensão, você obtém o mesmo resultado. Você não pode dizer que esse cilindro, esse cone e esse círculo são a mesma coisa. Mas se você partir dessa visão reducionista, dessa visão limitante vou trazer um exemplo, por exemplo, de um laudo. A gente poderia falar que, por exemplo, esse cilindro, esse cone e esse círculo, eles têm o mesmo laudo. Eles têm o mesmo laudo de ansiedade, de depressão, de toque, independente do que seja. E se você observar somente por esse lado, o lado do laudo, o laudo da síndrome, o laudo do CID, do DSM, você vai obter somente essa visão limitada do ser humano. E o Frankl, na sua segunda lei da ontologia dimensional, ele vai falar justamente sobre isso, que no momento que você projeta somente em uma das dimensões, seja somática ou física, você vai sempre obter esse resultado que ele tira a individualidade da pessoa. Ele tira esse aspecto especificamente humano da pessoa e você acaba sendo limitado a um laudo, a uma imagem, a simplesmente um plano. E isso pode ser muito perigoso, porque quando você trabalha essa ideia que a pessoa é somente a sua doença, é somente o seu laudo, você tira toda a personalidade dela, você tira todo aquele aspecto humano. Tanto na primeira lei quanto na segunda, o Frank ele enfatiza o foco em entender o todo. O que seria o todo? As três dimensões, a imagem por completo, o ser humano e sua complexidade. E
Com essas leis, o Frankl tenta descrever situações que a gente pode acabar se deparando no nosso dia a dia, de sempre querer buscar soluções em somente uma dimensão e perder de vista o ser humano, perder em vista o lado espiritual, o lado psicológico, o lado físico. Quando a gente foca somente em um desses pontos, a gente acaba perdendo de vista o mais importante, que é o ser humano. E sobre o ser humano, a gente pode falar que o ser humano, ele é a diversidade na unidade. Eu gosto particularmente muito dessa frase, porque resume bem o que os princípios da ontologia dimensional, que apesar do homem ser corpo, mente e espírito, ele não é somente nenhuma dessas, ele é uma fusão dessas três. E a partir do momento que você entende isso, você entende que o homem ele não é uma entidade determinada pelo psiquismo, pelo somático, ele é tudo isso. E a gente pode falar que o homem, ele é essa diversidade, ele possui essas três dimensões dentro da sua unidade de ser humano. Então, assim, a ontologia dimensional, ela vem nos mostrar que o homem, ele é um ser complexo, ele é um ser que não é multidimensional e que, para o seu entendimento e seu entendimento completo, é necessário que a gente tenha essa visão do todo, dessa diversidade dentro da unidade que é o ser humano. Então, a imagem tridimensional, as projeções, nos permitem compreender as diferenças entre os processos corporais, psíquicos e espirituais. E, apesar dessas diferenças de cada dimensão, todas elas integram a mesma unidade, que é a unidade do ser humano. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente o like, o comentário e compartilhar com alguém que pode se interessar pelo assunto, tá? Até a próxima!